Aqui. Muitíssima boa noite a todos, pessoal. Mais uma aula de Excel. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos tranquilos? Bom, mais uma aula hoje, beleza? Vamos continuar aí o nosso conteúdo programático. Já passei para vocês na nossa primeira aula, na aula 00. Quem não acompanhou, baixa o aplicativo e acompanha, fechou? Lá a gente vai estar postando todas as aulas, beleza? A gente vai postar também todos os podcasts, fechou? Então, tudo, absolutamente tudo que a gente tiver colocando aqui no Percursor, vai lá no aplicativo, baixa o aplicativo na Play Store e acompanha tudo que tá um espetáculo, beleza? Então, já tivemos aí 2 aulas de Excel, fechou? A primeira eu não vou contar porque foi uma apresentação e não em si uma aula, então a gente, na primeira aula aí, vimos um pouquinho de como que é a plataforma, quais ferramentas que a gente já tem, quais ferramentas que a gente pode trabalhar e assim por diante, beleza? Na segunda aula, a gente aprendeu um pouquinho das fórmulas, beleza? Então, como que a gente pode formular ali algumas otimizações para o Excel, fechou? Então, poxa, como é que eu posso automatizar e assim por diante? Então, isso foi na nossa segunda aula. Na nossa terceira aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre personalização, fechou? Mas antes de continuar, vou passar aqui para vocês o arroba para vocês seguirem no Instagram. Então, Bizu do Precursor, fechou? Pessoal, lá a gente vai estar postando conteúdo quase que todos os dias, se não for todos os dias, mas toda semana vai ter conteúdo no Instagram do Bizu do Precursor, fechou? Então, se você ainda não segue, pega aqui o Bizu, segue a página lá no Insta, beleza? Para não perder nenhum tipo de conteúdo. Toda vez que for sair uma aula, a gente lança lá no Story, a gente também lança no nosso feed, beleza? E toda vez que tem um conteúdo legal, conteúdo bacana, que a gente pega ali durante a aula ou durante um podcast, a gente envia também no Reels. Então, não deixe de acompanhar, já segue a gente aqui nas redes sociais, fechou? Além do Instagram, não perca tempo e também baixe o aplicativo. É de extrema importância que você baixe o aplicativo. Então, no aplicativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter videoaulas, fechou? Todas essas videoaulas que a gente está fazendo aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todas elas a gente vai postar tanto no YouTube ao vivo, quanto também na plataforma, fechou? Então, não se preocupa, que da plataforma também vocês vão conseguir assistir a nossa aula. Mas o importante é que vocês venham aqui na aula online também, que assim vocês conseguem fazer perguntas e assim por diante. A gente consegue interagir mais. Beleza? Então se inscreve no nosso canal também, Bizu do Precursor. Fechou? Link vai estar passando aí embaixo para vocês. E, bom, recapitulando, né? Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Emerson Araújo, estou dando as aulas de Excel aqui para vocês. Fechou? Toda terça-feira às 19 horas, beleza? E eu vou passar aqui mais ou menos explicando, só para a gente resumir, né, introduzir essa nossa aula, o que é o Precursor, para que serve e qual que é a finalidade para você que está aí do outro lado me assistindo. Vamos lá, pessoal. Então, resumidamente, né, o que é o Precursor? O Precursor, ele é uma plataforma, né, que foi desenvolvida para você que ainda não tem o Bizu e quer entrar para as Forças Armadas, e para você que também não tem o Bizu e quer entrar com o pé direito dentro do mundo profissional. Então, aqui a gente tem aulas nas segundas-feiras, né, de inglês com o professor Peterson, com o Teacher Peterson, beleza? Terça-feira nós temos aulas de Excel comigo. Quarta-feira nós temos aulas de saúde mental com o Tenente Brasil. Quinta-feira nós temos o Papo de Veterano. Então toda vez o Tenente Leal ali, Tenente R2, vai chamar algum convidado especial para participar da nossa plataforma, fechou? Do Precursor, para pagar o bizu para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Então seja sobre currículo, seja sobre carreira profissional dentro do Exército, carreira profissional dentro do mundo paisano, né, como a gente chama aqui. Então, todo esse tipo de bizu você vai pegar aqui no Papo de Veterano. E sexta-feira, nós vamos ter instruções básicas com o Tenente Leal. Beleza? Então, resumidamente, pessoal, o bizu do Precursor, ele vem para você que não sabe de absolutamente nada antes de entrar no Exército, pega o bizu ali para começar com o pé direito. E para você que também pretende entrar no mundo paisano, né, como a gente chama aqui no Exército, nas Forças Armadas, para você que está no mundo civil e não sabe de absolutamente nada, não tem um cursinho preparatório, algo do tipo, vem para acompanhar também a gente na plataforma no YouTube para aprender um pouco sobre Excel, para aprender um pouco sobre inglês e não perder tempo no mundo profissional. Fechou? Além disso, uma coisa muito importante, toda quarta-feira a gente tem aula de saúde mental. Então, para você aí que percebe que está com cansaço a mais, não falo cansaço muito físico, e sim um cansaço mental. A gente sabe que São Paulo, e também outros lugares, né, mas principalmente em São Paulo é uma cidade muito corrida, uma cidade muito conturbada, fica meio complicado
manter uma saúde estável, beleza? Uma saúde mental estável. Então, toda quarta-feira, com o Tenente Brasil, aula de saúde mental. Resumidamente é isso, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, fechou? Tem muito conteúdo bacana. Vou resumir aqui para vocês, antes de compartilhar minha tela, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, fechou? Então, pessoal, para quem ainda não acompanhou as primeiras aulas, vai lá que o conteúdo está sensacional, fechou? E na nossa aula de hoje, o que a gente vai aprender? Personalização de célula, beleza? Professor, o que seria uma personalização de célula? Bom, vamos lá, pessoal. No mundo profissional, não adianta a gente só ter o documento em mãos, e sim mostrar para o nosso superior que aquele documento é um documento válido. Que ele vai lá, você vai entregar aquele documento e falar assim, poxa, eu entendi esse documento e além de entender, achei ele sensacional. Configuração da página, configuração da letra, formatação das linhas, das colunas, fechou? Não adianta só saber de Excel. Também precisa personalizar para você mostrar um conteúdo bonito, para você mostrar um documento bonito, de fácil visualização e que o pessoal vai bater o olho e falar assim, poxa, esse documento aqui está sensacional. Então, vocês vão aprender na aula de hoje um pouquinho sobre personalização, beleza? Vamos personalizar número, vamos personalizar letra, vamos personalizar a célula como um todo, a nossa planilha e assim por diante. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, para quem tiver alguma dúvida também estiver acompanhando, pode ir perguntando aí no chat, beleza? Assim que eu ver a pergunta de vocês, eu respondo aqui automaticamente. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Bom, então como eu estava falando para vocês, na nossa última aula a gente viu um pouco sobre fórmulas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês só para resumir basicamente. Então, vimos aqui algumas fórmulas, multiplicação, divisão, subtração, soma, fechou? E hoje, na nossa terceira aula, o que nós veremos? Antes de começar, eu mostrei para vocês alguns documentos já pré-personalizados, então já alguns documentos já prontos. Como, por exemplo, aqui o modelo de tiragem de faltas. Então, você aí, que está me acompanhando e está dentro da Força do Exército Brasileiro, quer montar um modelo de tiragem de faltas padrão, hoje você vai aprender, beleza? Além disso, olha que legal essa escala de missão. Aqui, pessoal, eu coloquei escala de missão, porém existem também vários outros tipos de escala, ok? Existe escala de serviço, existe escala de faxina e por aí vai. Eu coloquei uma escala de missão aqui só para simplificar, mas olha que legalzinho aqui. Então, só explicando resumidamente o que eu falei para vocês no início da nossa aula. Quando a gente for entregar um documento para alguém, não adianta só entregar com as informações, e sim saber que informações o Excel está me passando. Então, aqui eu tenho uma legenda, fechou? E aqui o documento em específico, olha que legal. Então, o M significa que o camarada naquele dia está de missão. E o F significa que o camarada naquele dia está de folga. Então, eu tenho aqui o posto de graduação do camarada, o nome de guerra dele, eu tenho aqui os dias da semana e aqui também os dias do mês. Além disso, olha que personalização legal. Eu coloquei sábado e domingo numa cor diferente, para a gente ver a escala do final de semana. Fechou? E a escala da semana eu coloquei na cor verde. Toda vez que o camarada estiver de missão, além de estar com a letra M naquele dia, vai também estar na cor vermelha. Toda vez que o camarada estiver de folga, além de estiver com a letra F, vai estar com a cor azul. Beleza? Então, é basicamente isso daí que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Ainda continuando para o mundo militar, olha que legal esse livro de cautela. Então, para você que tem aí, trabalha na SUB, olha que interessante que você pode aprender na aula de hoje. Um livro de cautela personalizado, fechou? Então, o que vai ter aqui, ó? Eu tenho aqui o título do meu livro de cautela, vou até aumentar um pouquinho aqui, acho que ficou um pouco pequeno. Tem aqui o título do meu livro de cautela, eu tenho o título, das partes do livro, fechou? E aqui os espaços em branco para a gente preencher. Esse modelo de livro de cautela aqui, ele é um modelo para você imprimir e personalizar ele à caneta, fechou? Até porque a gente está falando de materiais diversos. Se for um material em específico, você só coloca aqui
qual que é o material, você já propriamente já pode digitalizar, beleza? E depois ele só assina aqui a data de cautela, a data de descautela e assim por diante. Fechou, pessoal? Então, baseado nesses 3 modelos aqui, então modelo de tiragem de falta, escala de missão e livro, vai ser a nossa aula de hoje. Beleza? Então, eu vou pedir para que vocês aí, assim que tiverem dúvidas, perguntas, mandem para a gente, para mim estar respondendo a todos os senhores. Fechou? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, pessoal. Como fazer cada uma delas é bem fácil, vou começar aqui pelo modelo de pautas, fechou? Para vocês aprenderem comigo como que a gente pode fazer de maneira bem simples, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou colocar aqui de título, então, já de início? Então, sobre personalização. Fechou? Então, a gente vai aprender a deixar esse modelinho aqui bonito. Beleza? Então, vamos lá. No meu modelo de tiragem de faltas, o que eu preciso ter? Então, ó, eu preciso ter o posto da graduação, nome de guerra do camarada, se ele está na falta ou não, e as observações. Além disso, o nome do pelotão, beleza? E aqui eu coloquei uma imagenzinha aqui, depois eu ensino para vocês como que faz isso também. Fechou? Então vamos lá. Opa. Tiragem de faltas. Vou pegar aqui o exemplo, porque sempre vou esquecer, pessoal. Então vamos lá. Posto de graduação, vou colocar aqui P-G. Ou eu posso também colocar P/G. Fechou? Vou colocar aqui P-G. Ó. Então, P-G. Posto de graduação do camarada. Se for no mundo civil, se você estiver me vendo aí no mundo civil, você que trabalha no almoxarifado, você pode colocar ou função. Então, qual cargo o camarada está ali, se ele é um diretor, se ele é um gerente, se ele é um encarregado, fechou? E aqui o nome dele. Então, vou colocar aqui nome de guerra. Vamos pegar como modelo nossa tiragem de faltas. Nome de guerra. Além disso, se ele está na falta ou não. Opa. E uma observação. Beleza? Pessoal, reparem aqui que ficou um pouco descentralizado. Vocês percebem que o cargo, o nome de guerra do camarada, deu uma comida aqui, ó, no nome. Tá vendo? Falta está descentralizado, observação está passando aqui. Então, é exatamente isso que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. A personalizar tudo isso daqui. Então, vou começar aqui da maneira mais simples. Toda vez que eu clicar 2 vezes entre as colunas, ela se automaticamente ajusta na célula, no tamanho da célula, beleza? Então, por exemplo, ó, eu clico 2 vezes entre o A e o B, que são as colunas, ele automaticamente vai me esquematizar no tamanho da célula que está ali embaixo, fechou? Como a tiragem de faltas é a primeira célula, eu vou fazer o seguinte, eu posso também personalizar do meu tamanho. Aperto e seguro e arrasto para ficar do tamanho que eu quero, do tamanho que eu desejo, beleza? Então, eu quero o tamanho do cargo. Nome de guerra, aqui sim eu posso clicar 2 vezes, ó. Ele automaticamente vai ajustar. Falta e observação, tá vendo? Então, ele automaticamente se ajusta. Essa personalização aqui é uma personalização rápida, que acho que no SAM ali vocês vão ver que vai ajudar bastante, beleza? Tiragem de faltas. Professor, eu preciso tirar, que nem o senhor falou daquela última aula lá, de arrastar, mover para cá, para ele ficar no centro? Negativo, tá, pessoal? O que a gente vai fazer com a nossa tiragem de faltas? Eu vou selecionar todas essas linhas aqui, ó, que são as linhas que eu vou colocar as informações, e vou mesclar e centralizar. Então, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui se chama mesclar e centralizar. Fechou? O que ela faz? Ela une várias células, quer dizer, 2 ou mais células, e transforma todas essas células em apenas uma. Fechou? Então, eu peguei a célula aqui, A1, B1, C1 e D1, e transformei todas elas em apenas uma. Tá? Vamos colocar aqui PG, só para não confundir vocês. Então, vamos lá. O que eu posso fazer já de antemão? Dentro de um pelotão, vocês vão ver lá que vai ter sempre um tenente, que é um oficial, comandante do pelotão. Na maioria das vezes, né, na maioria das tropas, vai ter
4 ou 3 sargentos, beleza? E sempre duplica, tá, pessoal? Um tenente, 3 sargentos, 6 cabos, fechou? Então sempre duplica ali, eu vou fazer desse método hoje para vocês verem que é bem tranquilo. Então, ó, vamos lá, vamos começar então com o primeiro tenente. Então, primeiro tenente. Opa, coloquei primeiro tem. Digitei a errada. Vou colocar aqui agora terceiro sargento. Terceiro SGT. Professor, o senhor mostrou na última aula que a gente não precisa ficar escrevendo todas as vezes, correto? Correto. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2. Olha o que aconteceu, pessoal. Ele mostrou para mim quarto sargento e quinto sargento. Só que ao invés do Excel entender que eu quero copiar apenas o que está escrito e não sequenciar ela, o que eu faço? Eu venho aqui nessa parte de opções de auto-preenchimento e eu clico em copiar células. Fechou? Olha o que aconteceu. Ele apenas copiou, fechou? Ele não começou a sequência. Quando eu vim aqui para cabo, então cabo EP, cabo de efetivo profissional. Aí eu vou colocar 6 agora. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Então, automaticamente ele já me deu 6 cabos. Fechou? Agora aqui, soldados. Então, soldado IP. Não vou duplicar, porque senão vai ficar muita coisa para a gente fazer também. E não vale a pena. A gente vai perder muito tempo em aula fazendo nomes. Fechou? Então, eu vou colocar aqui alguns nomes. Araújo, vou começar com o meu, né? Leal. Peterson. Peterson. Brasil. Jorge. Gabriel. Igor. Matheus. Santos. Muito convencionais, né? Santos. Alfredo. Luiz. Carlos. Eduardo. Deixa eu ver mais um nome aqui legal. João. Tem acento no João, hein? Então, vamos lá. João. Diego. Antunes. Beleza, então tem esses nomes aqui. Fechou que são nome de guerra do pessoal. Agora, falta e observação. Pessoal, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Falta e observação, o que significa? Falta se o camarada ele tá de serviço, se o camarada ele tá com dispensa médica, se ele tá atrasado, fechou? Se ele está pronto, beleza? Então na falta a gente vai colocar isso daí. Em observação, a gente também vai deixar aberto porque pode acontecer, por exemplo, ele tá atrasado, observação, caiu de moto. Fechou? Então eu vou deixar em branco essas duas partes aqui, tanto que vai ser da mesma forma que eu coloquei nessa parte, beleza? Então vamos lá. Agora começa a parte da personalização. Eu vou fazer o seguinte, personalização rápida. Seleciono tudo. Tem mais uma coisa? Tem. Então seleciono tudo aqui, ó. E na parte aqui de cima em fonte, vocês vão ver nessa aba de fonte, vai aparecer o que, pessoal? Vai aparecer o que? Nós temos uma pergunta aqui, eu já respondo, tá? Então eu vou só terminar de colocar essa parte da borda e eu já respondo a nossa pergunta aqui. Pergunta interessante. Então a gente vai ter o quê? Eu posso colocar apenas a borda inferior, borda superior, borda esquerda, direita. Então eu vou ter várias opções de borda aqui na minha planilha, tá? Nessa partezinha que eu acabei de selecionar. Se eu clicar em todas as bordas, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar a borda na parte que eu selecionei. Se eu fosse imprimir, eu vou apertar aqui Ctrl P. Não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu dar uma olhada no aplicativo, se dá para vocês verem. Dá para vocês verem sim. Então, se eu for imprimir, a minha planilha,
ela vai aparecer com as bordas. Se eu não colocar as bordas, pessoal, então olha o que vai acontecer. Poxa, a gente já consegue ver aqui as linhas e colunas. Mas se eu não colocar as bordas, quando eu for imprimir, ele vai vir assim, ó. Fechou? Então não é interessante para a gente que venha desta forma, beleza? E sim que venha com as bordas e colunas. Bordas, linhas e colunas. Então antes de eu continuar aqui, deixa eu subir a pergunta só para ver aqui rapidinho. Então, pergunta aqui da Gabriela Mendes. Desculpa, eu cheguei atrasada e você já ensinou como travar uma informação na planilha? Sabe quando tem uma linha inteira que está sempre travada e acompanha a tabela toda? Como faz isso? Vamos lá, Gabi, pergunta interessante. Sim, tá? Tem uma parte lá de proteger planilha que a gente já vai ver. Não vou explicar agora, para não perder o foco da linha de raciocínio, fechou? Mas eu explico ainda nessa aula, lá no finalzinho, como que a gente pode travar, fechou? Então, pergunta interessante aqui da Gabriela Mendes, como que trava as nossas planilhas. Inclusive, a gente pode até ensinar depois vocês a proteger, mas isso vai ser nos próximos conteúdos, fechou? Então, vamos lá, voltando. Sobre as bordas. Além de colocar todas as bordas, que é a parte mais rápida, o que eu posso fazer nesse caso aqui também? Eu posso selecionar algumas bordas em específico para ficar um pouco mais interessante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a escala de missão, para vocês verem como que ficou. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas cada coluna tem uma borda um pouco mais espessa, diferentemente das linhas. Então, as linhas, elas continuam com a borda um pouco mais fina, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá que eu vou te mostrar agora. Então, ó, se eu quiser selecionar as colunas e entre elas eu colocar uma borda mais espessa, o que eu vou fazer? Clicando aqui na setinha direita, descendo em mais bordas, então vocês vão ver aqui que no final vai estar escrito mais bordas. Eu consigo personalizar a borda do jeito que eu quero, fechou? Então, ó, eu tenho o estilo aqui das linhas. Então, se eu quero uma linha pontilhada, se eu quero uma linha com traço e pontilhado, e assim por diante. Se eu quero um contorno duplo, fechou? Então, tudo isso daqui eu vou ter na parte de bordas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar essa parte mais espessa e eu vou selecionar apenas as colunas. Olha o que vai acontecer quando eu der OK. Então, apenas as colunas ficaram com a parte espessa. Olha que legal. Poxa, professor, mas aqui embaixo fica um pouco feio, não fica? Fica sim. Então, eu posso selecionar aqui a linha de baixo. Vim aqui novamente em mais bordas. E apenas selecionar a linha de baixo. Olha aí. Automaticamente deixou a linha de baixo espessa. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui com a tiragem de faltas em volta dela por completo. Então, ó, quero só nessa linha de tiragem de faltas, eu quero ela por completo uma borda mais espessa. Então, selecionei aqui na parte espessa, contorno, OK. Fechou? Então, pessoal, além disso, o que a gente consegue fazer aqui para personalizar de forma diferente? Então, ó, vou centralizar essa parte aqui dos títulos. Como que eu centralizo, professor? Na parte aqui de alinhamento, pessoal, ainda na página inicial, fechou? Então, na parte de alinhamento, eu consigo centralizar elas aqui, ó. Centralizei elas, ficaram todas no centro da célula. Fechou? Cores, professor, eu quero saber de cores. Como que eu coloco? Então, vamos lá. Não vou colocar exatamente como está aqui, fechou? Vou ensinar para vocês de forma bem diferente. Vamos lá. Se eu quiser colocar as cores só nos títulos, então eu seleciono apenas os títulos. Venho aqui do lado desse baldinho e escolho uma cor que eu quero, beleza? Se eu colocar a cor preta, professor, significa então que eu perdi minhas letras? Negativo, eu posso selecionar essa linha e mudar a cor também da letra, fechou? Então, além de mudar o preenchimento da célula, eu consigo mudar o preenchimento da minha letra, fechou, pessoal? Então, ó, vou mudar aqui para outra cor para vocês darem uma olhada, posso colocar aqui de azul, posso colocar de verde, como está na outra planilha, beleza? E ainda não perco aqui a personalização da minha célula. Professor, eu queria fazer que nem aqueles documentos bonitinhos que a gente, quando imprime, fica bem legal. Posso? Posso sim. Então, ó, selecionei uma linha, vou pintar aqui de cinza.
Essa aqui eu vou deixar em branco, a outra linha de cinza. Vou deixar em branco, a outra linha de cinza. Vou deixar em branco, a outra linha de cinza. Professor, tem como fazer isso de forma mais rápida? Tem. Então, ó, vou selecionar aqui. Nessa parte aqui em cima, pincel de formatação, o que, que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar apenas a formatação que está nessas linhas que eu selecionei e vai automaticamente jogar nas outras, tá? Então, ó, cliquei nesse pincel, pintei aqui também, tá vendo? Pintei no pincel, aqui novamente, pincel, novamente, pincel, novamente, beleza? Então, o pincel ali é só para a gente pegar a formatação, fechou? Então, tem automaticamente aqui uma personalização simples. Eu posso também alterar a letra que está aqui para mim, beleza? Posso alterar a fonte, né? Seleciono toda a minha planilha e como que eu altero? Olha que interessante, aqui na parte de fonte, eu posso colocar em negrito. Então, deu uma leve realçada na cor. Posso colocar em itálico, posso colocar sublinhado. Fechou? Tudo isso eu posso personalizar, pessoal. Vai depender de como você quer o seu documento. O que eu geralmente costumo fazer? As partes mais importantes eu coloco em negrito. Por exemplo, os títulos. Então, quero que os títulos eles fiquem bem realçados. Coloco em negrito. Beleza? Vou colocar aqui também. Professor, eu queria que minha tiragem de faltas ficasse com um tamanho de letra um pouco maior. Eu posso? Posso sim. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Clico na tiragem de faltas e aqui em cima vão ter duas ferramentas de aumentar a letra, de aumentar a nossa fonte e de diminuir a nossa fonte. Beleza? Então, aumentei aqui um pouco do tamanho da tiragem de faltas. Eu vou aumentar o espaço da falta e aumentar também um pouquinho do espaço da observação. Fechou? Então, olha aí. Falta e observação vou aumentar um pouquinho mais. Só para ficar um pouquinho mais interessante. Então, aqui, ó, quando a gente for imprimir essa folha, você, Bisonho, que acabou de entrar no exército, quando você for imprimir essa folha, vai ter um espaço aqui para você colocar a falta do camarada. Lembrando que o nome falta não especificamente significa, isso aqui faltou. Mas sim dar um destino para aquele camarada. Então, por exemplo, o Tenente Araújo, qual que é a falta dele? Vou dar um exemplo aqui, né? Ele está pronto. Então, ele chegou no serviço, no horário certo, colocou o seu uniforme, colocou o seu coturno, ele está pronto para o serviço. Ah, ele está atrasado. Então, atrasado. Qual que é a observação desse camarada? Ele está atrasado porque o ônibus... ônibus quebrou. Tá ok? Então, vou deixar um pouquinho mais largo essa coluna D, porque observação geralmente é uma informação muito importante e se tiver curta, a gente não consegue escrever tudo aquilo que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, falta, só explicando aqui para vocês, né? Falta não é especificamente o Araújo faltou, negativo. É só para ver se o cara tá pronto, não, se ele tá atrasado, se ele tá com dispensa. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na tiragem de faltas, eu quero uma fonte diferente. O que eu faço, professor? Pessoal, aqui em cima, em calibre, eu posso colocar um outro tipo de fonte, beleza? Então, se eu rolar um pouquinho aqui para baixo, eu consigo ver várias e várias fontes diferentes, vários e vários estilos. Vou colocar aqui um meio louco, só para vocês verem como que a gente pode personalizar. Então, vou colocar esse daqui, ó. Então, olha como ficou diferente. Ficou meio que um grafite, beleza? Você vai fazer isso dentro do Exército Brasileiro? Você não vai fazer isso daí, Bisonho. Você vai deixar em Arial, beleza? Que é a parte mais formal ali, digamos. Tá? Então, Arial aqui, ó, fica a parte mais formal. Fica de uma forma mais formal. De um jeito mais formal. Beleza? Então, mostrando aqui, eu posso colocar em Algerian. Posso mudar de diversas formas aqui a fonte da minha célula, beleza, pessoal? Então vai depender de vocês como que vocês querem. Se vocês querem mudar a cor da letra, se vocês querem mudar a cor da célula, se vocês querem mudar o tamanho da letra, o tamanho da célula e assim por diante. Beleza? Professor, eu queria colocar uma imagem aqui. Eu posso? Pode. Como que a gente vai colocar uma imagem aqui? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma linha, tá? Então, ó, mostrando aqui para vocês. Clica com o botão direito do mouse em uma das linhas que você quer inserir mais uma linha
e clica em inserir. Olha o que o Excel fez para mim. Ele me deu mais uma linha aqui em cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar elas, mesclar e centralizar, como vocês já sabem. Vou alargar um pouquinho mais e vou colocar uma imagem, tá? Para colocar uma imagem aqui dentro, vou clicar em inserir. Aí eu posso colocar diversas coisas, diversos objetos dentro da minha planilha. Eu vou vir aqui em ilustrações, imagens, e aí eu posso colocar a imagem na célula ou sobre as células, né? Um pouco solto. Vou colocar a imagem sobre as células. Então, vou colocar aqui deste dispositivo. Então, estou mostrando para o computador a seguinte coisa. Olha o passo a passo. Ilustrações. Quero colocar uma imagem. Quero colocar uma imagem sobre a célula e não na célula. Então, tem essa diferença. Colocar na célula é você deixar ela dentro da célula. Sobre as células é você deixar ela solta na sua planilha. Nesse dispositivo. Então, eu posso pegar através do computador que eu estou utilizando. Posso pegar através de um celular. Posso pegar imagens de estoque, imagens online, mas eu vou pegar deste dispositivo. Venho aqui em imagens, então tem algumas imagens já prontas. Vou colocar aqui imagem do PREC. Opa, ficou um pouco grande. Diminuo o tamanho da imagem aqui, para ficar bonitinho na minha planilha. Beleza? Olha aí. Então, eu coloquei aqui um tamanho um pouco menor. Lembrando, tá, pessoal? Peguei uma imagem aqui no Hope e no Sanha. Deixa eu só para mostrar para vocês. Se eu quiser formatar essa imagem dentro do Excel, posso? Posso. Clico 2 vezes na imagem, vai aqui vir automaticamente para formato de imagem. Eu quero cortar ela só para colocar o precursor. Então, eu vou clicar aqui em cortar. Vou vir aqui, ó, vou deixar dessa forma. Então, arrastei um pouco para cá, cliquei fora. Olha aqui o tamanho que ficou. Agora eu consigo colocar dentro aqui da minha planilha. Beleza? Deixa eu alargar um pouco mais para esse lado. Vou colocar um pouco mais para esse lado. Para cima. Para baixo. Temos aqui o nosso título de tiragem de faltas, que é o precursor. Pegou o bizu? Vamos lá, hein? Pessoal, além disso, né? O que a gente pode fazer, pessoal? Eu vou adicionar mais uma planilha aqui só para a gente entender o outro lado da personalização. Coisas que a gente tem que aprender obrigatoriamente, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Acho que agora vocês estão vendo bem. Vamos supor que eu estivesse fazendo aqui um controle de caixa, né? Então, vamos lá. Controle de caixa. Vou colocar aqui entrada, saída, caixa. Pessoal, o controle de caixa eu fiz aqui um modelo bem rapidinho, não vou personalizar ele só para a gente não perder o tempo da nossa aula. E sim para vocês aprenderem aí como que a gente pode fazer. Fechou? E vou colocar aqui também, ó, deixa eu inserir já uma coluna a mais. Vou colocar aqui também data. Então vamos lá. Aqui em data eu vou colocar 10/junho/2024. Então 10 de junho de 2024. Não sei se vocês já sabem disso ou não, mas o Excel, quando eu coloquei aqui as barrinhas, ele automaticamente detectou que é uma data. Se vocês olharem aqui em cima, eu posso mudar ele de diversas formas. Posso colocar ele para fração, para porcentagem, para hora, para data completa, para data abreviada. Aqui no caso está uma data abreviada. Vou mostrar aqui para vocês novamente. Então, ó, coloquei a data. Só que eu quero uma data completa, professor. Olha o que ele vai fazer para mim. Segunda-feira, 10 de junho de 2024. Aqui embaixo, vou colocar uma data novamente. Então, 23 de fevereiro de 2025. Vou pegar aqui a formatação, deixar na linha de baixo. Olha aí. Então, ele automaticamente fez isso para mim. Fechou, pessoal? Professor, se eu quiser colocar direto, posso? Posso sim. É só eu fazer o quê? Vamos lá, vou voltar aqui só para vocês darem uma olhada. Eu vou selecionar todas essas linhas aqui. Fechou, pessoal? E vou colocar como data
completa. Então, toda vez que eu colocar agora uma data, então vou colocar aqui um exemplo, né? 9 de junho de 2002, ele já vai automaticamente mudar também, fechou? Vou colocar de novo uma nova data, então 31/12 de 2012. Ele automaticamente muda para mim também, fechou? Então, é isso aqui que a gente tem que aprender com o Excel. Além disso, vamos para a entrada aqui agora, saída e caixa. Então, vamos lá, pessoal. Pega o bizu, bizonho. Rapidamente, né? Então, opa, desativei o Caps Lock. Vou colocar aqui 300, 200 e 100. Saída, eu vou colocar 150, 100 e 50. Professor, mas eu quero que isso daqui se torne dinheiro. Eu preciso ficar escrevendo aqui na frente toda vez RS cifrão? Dessa forma aqui? Não, não preciso. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses números, vir aqui na parte de número e colocar em moeda. Posso colocar em moeda ou em contábil, beleza? Então, vou colocar aqui em moeda. Professor, apareceu um erro aqui. O que significa isso? O Excel está te pedindo espaço, beleza? Caixa. Vou colocar aqui a nossa fórmula que a gente já aprendeu. Então, igual entrada menos saída. Ele também me dá o resultado automaticamente. Fechou, pessoal? Então, olhem aí que interessante essa parte de personalização. Aqui eu coloquei moeda, né? Mas a gente pode colocar diversas coisas, tá? Como eu falei para vocês. Se eu colocar aqui em mais formatos, ele também vai mostrar aqui, ó, especial, texto, científico, fração, porcentagem, hora, data, contábil, moeda, número e assim por diante. Beleza? Então, não deixem aí de visualizar depois. Aqui eu estou mostrando para vocês de forma rápida, mas só para vocês pegarem o bizu. Beleza? Agora vamos lá para a pergunta da Gabriela. Ela perguntou, deixa eu até olhar a pergunta de novo, para mim não me perder. Não conhecia... ela mandou até outra aqui. Desculpe, eu cheguei atrasada, tranã. Sabe quando tem a linha inteira que está sempre travada e acompanha toda? Como faz isso? Vamos lá. Então, ó, eu quero selecionar só essa partezinha aqui, ó, para ficar travada. Beleza? O que eu vou fazer? Pessoal, primeiro a gente vai vir aqui, ó, em procurar guias, beleza? Para a gente poder travar a nossa planilha. Fechou? Então, ó, aqui em proteger planilha, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma senha. Proteger pasta de trabalho, a gente também pode colocar uma senha. Fechou? Permitir dados aqui de edição, ocultar tinta. Nessa parte aqui que a gente vai personalizar para prender. Tá, peraí. Não quero senha. Vamos lá. Selecionar células bloqueadas. Vamos ver se assim muda. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Teste ao vivo. Não foi. Desproteger a planilha. Vamos lá. Acabei esquecendo aqui, hein? Gafe ao vivo. Tinha visto isso esses dias. Proteger pasta. Dados. Eu vou deixar aqui vocês no sangue, assim como eu também tô. Beleza? Pessoal, o que significa isso? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, como que a gente pode proteger a nossa planilha ou pasta de trabalho. Que é a seguinte coisa. Quando a gente protege as nossas planilhas, a gente pode colocar uma senha para ninguém ficar mexendo. Gabi, eu não vou lembrar especificamente agora como que a gente vai proteger a nossa coluna em específico e linha. Então, fico te devendo essa, beleza? Mas na próxima aula eu trago para você aí. Fechou? Mas, se a gente quiser proteger a nossa planilha ou proteger a nossa pasta de trabalho, a gente pode vir aqui, colocar uma senha, beleza? E através dessa senha a gente consegue bloquear ali
quem vai mexer na nossa planilha ou não, beleza? Ela mandou até mais alguma outra coisa aqui, deixa eu ver outra pergunta. Ah, não conhecia a função do pincel de formatação, muito bom, parabéns pela aula, só acho que... Muito obrigado, Gabi, muito obrigado. Mas, ó, tô na cobrança, beleza? Eu vou ficar no crédito com você aí, essa parte de proteger a coluna e linha. Fechou? Fico no crédito com você, beleza? Bom, no ao vivo é assim, pessoal. A gente esquece, a gente aprende, beleza? Hoje o foco foi a personalização de linhas e colunas. Vou até parar de compartilhar aqui minha coluna. Opa, minha tela. Então, pessoal, pega o bizu bizonho. Toda vez que vocês quiserem personalizar, vocês vão vir aqui na nossa aula 3, fechou? E vão acompanhar aqui como que a gente pode personalizar linha, coluna, a célula, tamanho da letra, cor da nossa célula, cor da nossa linha, fonte, beleza? Formato de data, texto, moeda e assim por diante. Então, na nossa aula 3, o que vocês aprenderam foi personalização de linhas e colunas. E lembrem-se, pega o bizu, bisonho. Toda terça-feira, aula de Excel aqui com o professor Emerson. Toda segunda, aula de inglês com o teacher Peterson. Toda quarta, aula de saúde mental com o tenente Brasil. Toda quinta, o nosso papo de veterano e puxando a carroça aí, né? O nosso tenente Leal. E toda sexta, a instrução básica para você que acabou de entrar no exército e ainda não tem todos os bizus. Vem sexta-feira, que é instrução básica com o tenente Leal. Fechou? Pessoal, vou agradecendo aqui todo o carinho de vocês. Vocês estão acompanhando aqui as nossas aulas. Se você perdeu essa aula aqui, não se preocupa que tem na nossa plataforma. Então, baixa o aplicativo. E é claro, aqui no YouTube também vai se inscrevendo que toda vez que sair uma aula ao vivo, você não perde por esperar. Beleza? Então, agradeço a presença de todos vocês aí. Tamo junto. Valeu, falou. Pega o bizu, bizonho.